Aqui você encontra uma programação que fala de Jesus ao coração. Se liga neste app, é só clicar e se liga na cura e libertação. Web Rádio São Bento. Atenção, emissora dos estúdios da Rádio Web São Bento. Dentro de 5 segundos, você acompanha o texto dos últimos dias. Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Nem mesmo o inferno inteiro, com todos os demônios juntos, valem nada contra mim, porque Deus está comigo. Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Por isso eu afirmo agora, vá de retro, Satanás, porque já chegou a hora da vitória que se faz. Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Não persuada as coisas vãs, não retornes nunca mais. É meu Deus que estabelece que eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom dia, meus irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Web de São Bento e nossos seguidores das redes sociais. Bom dia, se o Senhor está comigo, quem está contra a gente, né? Vamos iniciar agora o nosso texto dos últimos dias, dado em oração ao nosso pai fundador, Júnior Caçula. E dessa forma, Deus faz crescer e conservar em nossos corações o amor por essa devoção. E além disso, meus irmãos e irmãs, que nós possamos ajudar muitas pessoas a descobrirem o valor dessa devoção. Então, chame mais alguém, divulgue o nosso texto, coloque suas intenções. Vamos fazer um momento de oração antes de iniciar, entregando às pessoas que estão necessitando dessa oração, necessitando de libertação, necessitando
de convenção. Vamos entregar nossos corações, vamos entregar nossas famílias, nossos ouvintes. Eu entrego toda a família Rabone de Maria, todos os sacerdotes. Vamos entregar, vamos fechar um pouco os nossos olhos. Vamos entregar, vamos entregando a Nossa Senhora também, no coração dela, do seu Filho Jesus Cristo. As pessoas desassistidas, os doentes. Ó doce Jesus, única beleza que me faz estremecer a alma, mais bela do que os lírios e as rosas é tua face. De minha alma é encantar o teu divino olhar. Posso ouvir tua voz a dizer-me: deixa-me entrar, pois minha face está coberta de os meus cabelos estão úmidos pelas dores. Vamos iniciar o nosso texto. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva.
A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, em vossos olhos misericordiosa a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesse primeiro mistério, eu gostaria de colocar todas as pessoas que pedem orações a nós, da Rabone, todas as pessoas necessitadas, todos os doentes que estão nos hospitais, em casa, também para os acompanhantes desses doentes, as crianças doentes também, os que estão entrando em cirurgia. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado, o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e 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 o demônio acorrentado. Nesse segundo mistério, quero botar as pessoas desassistidas, os moradores de rua, as pessoas que estão passando fome, necessidades, dificuldades financeiras. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Nesse terceiro mistério, vamos colocar todos os sacerdotes, todos os vocacionados, né? Toda a igreja, o Papa, os arcebispos, todo o clero. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Nesse quarto mistério, vamos pedir que Nossa Senhora passe à frente todas as nossas dificuldades, seja ela na família, seja ela no trabalho. Vamos rezar também pelas pessoas, de certa forma, sentem inveja, de certa forma, cobiça as coisas de outra. Né? Julga, Senhor, os que me perseguem, combatem os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado.
O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. Nesse sexto mistério, eu peço por todo o mundo que Nossa Senhora tenha piedade de nós, que seu Filho misericordioso tenha misericórdia do mundo. Perdoe as pessoas que não sabem o que fazem, que ferem o coração de Nossa Senhora e do teu Filho. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combatem os que me combatem. Esse sétimo mistério aqui, eu peço pelas famílias que vivem discussão, para que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora afaste toda essa discussão. Não conseguem se entender. Que ela derrame as graças. Que ela toque o coração para a união dessas pessoas. Que a família ela seja unida e não desunida. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 No oitavo mistério, vamos pedir pelas pessoas que sofrem de depressão. Que nosso Senhor cure. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado, o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e 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 o demônio acorrentado.
nesse nono mistério, veio muito forte no meu coração. Que tem uma pessoa que ela pensa em tirar a própria vida. Ela chora, ela reza, ela pede muita força. E eu digo para você que está pensando em tirar a própria vida, não faça isso, Nossa Senhora está te segurando. Procure Deus na casa do Filho de Jesus Cristo. Ela está ao teu lado, ela não vai deixar você fazer isso. Você é muito valioso para ela. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Vem no meu coração uma mãe. Ela está ajoelhada agora, pedindo pelo seu filho. Ela descobriu que o seu filho está envolvido com drogas. Olha, mãe, Jesus manda te dizer que Ele já está trabalhando, Ele já está tirando o seu filho. Não perca a esperança e nem a fé. Ele vai tirar seu filho dessas amizades, dessa dependência. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado.
O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. Vem muito forte um casal. Eles estão em crise e pensam direto em se separarem. Ela não sabe mais nem o que fazer. Olha, Nossa Senhora manda dizer que não faça isso. Às vezes a gente precisa mudar para que o outro veja a nossa mudança. Ela pede que você reze. Reze e entregue no coração dela. Você, o seu esposo, a sua família. Não perca a fé. Julga, Senhor, os que me perseguem. Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Dos embustes do demônio livrai-nos, Senhor. Que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, vos digneis, confundir os inimigos da Santa Igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Amém, amém, amém. Antes de finalizar o texto, vou dar alguns avisos. Nós ainda estamos com a campanha de arrecadação de alimentos para o nosso projeto samaritano. Não só alimentos, como fraldas descartáveis, geriatra e também brinquedos para as crianças. É só deixar aqui na nossa comunidade. Caso você não consiga, entrar em contato no nosso WhatsApp, certo? Nas redes sociais é divulgado no Instagram o nosso número, a gente vai buscar a doação. E também queria deixar aqui alguns avisos sobre a nossa programação. Dia de quarta-feira tem louvor, adoração ao Santíssimo com o Grupo Ruá. E na sexta também tem adoração ao Santíssimo, louvor e intercessão. Estão todos convidados às 19h30, tanto na quarta como na terça. Na sexta. E nos acompanhe também na programação da Rádio Web São Bento, nosso texto da Misericórdia às 15h, o nosso texto da Fortaleza às 17h30 e o nosso texto dos últimos dias, todo dia, 9h da manhã. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Nem mesmo o inferno inteiro, com todos os demônios juntos, valem nada contra mim, porque Deus está comigo. Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Se o Senhor está comigo, quem vai
vai estar contra mim. Por isso eu afirmo agora: vá de retro, Satanás, porque já chegou a hora da vitória que se faz. Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Se o Senhor está comigo, quem vai estar contra mim? Não persuada as coisas vãs, não retornes nunca mais. É meu Deus que estabelece que eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui você encontra uma programação que fala de Jesus ao coração. Se liga neste app, é só clicar e se liga na cura e libertação. Web Rádio São Bento.